Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, seguinte, né? A gente não teve aula quarta passada porque vocês fizeram a prova ângulo e aí nós combinamos então que vocês deveriam me entregar a tarefa do módulo 5 hoje, dando pausa no vídeo e indo me enviar agora. Ai, Paula, eu mandei no dia da prova mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Se você já enviou, não envia de novo, não tem porque me entregar 2 vezes a mesma tarefa. Certo? Mas para quem não enviou, envia agora. Ai, vai dar diferença na nota? Não, gente, a data era hoje. Então, quem enviou na aula passada, eu falei que não tinha problema, certo? Então, ter entregado quarta ou estar entregando hoje, dá exatamente na mesma, ok? Pessoal, a gente não tem tarefa para fazer correção, né? E a gente está começando agora a apostila 2. Então, nós vamos falar no módulo 7 de filogenia. E quando eu falo... Eu tô encanada com a altura da câmera. E quando eu falo de Isso, agora tá certo. Quando eu falo de filogenia, a gente tem que entender o que é isso. Gente, então uma filogenia, também chamada de árvore filogenética, é uma representação gráfica da evolução dos seres vivos. Como assim? Então vocês vão ver que a apostila de vocês, ela representa dessa forma. Vocês têm na página 260 uma da onça, do coati, da lontra, do cão e do lobo. Eu coloquei aqui espécie ABCD, porque não importa que espécie seja, tá? Depois eu faço uma com exemplos. E aí nós temos que ela está representando o grau de parentesco nessas espécies. Representar desta forma ou representar desta forma é a mesma coisa. A apostila de vocês gosta dessa, vão vir praticamente todas assim. Só que é mais comum a gente ver desta forma, tá? Até por ser mais fácil de desenhar. Vocês vão ver que eu sempre faço assim. E a gente precisa entender uma coisa bem importante que as pessoas acabam ignorando quando a gente fala de uma filogenia. Uma filogenia nada mais é do que um gráfico de tempo. E onde está este gráfico, né? Cadê o eixo do gráfico? Então, gente, aqui do lado você não coloca, porque ele é imaginário, mas existe aqui uma linha de tempo. E por que é importante saber que aqui do lado tem uma linha de tempo? Porque isso mostra pra mim que quem tá mais pra cima surgiu no planeta há menos tempo. Quem tá mais pra baixo surgiu no planeta há mais tempo. Gente, eu vou apagar um negócio agora e ó, tô esquecendo de antes liberar a lousa, né? Então tá aí a lousa. Vocês não brigarem comigo depois, que eu ainda vou apagar coisa antes de sair da frente da lousa, onde já se viu, né? Pessoal, então, por exemplo, se eu pegasse aqui, não é para fazer isso, tá? E colocasse a espécie B chegando até aqui, olha para a linha de tempo. Aqui tá hoje em dia, ela existe hoje em dia? Não. Eu tô falando que essa espécie tá extinta. Então eu preciso me preocupar com isso. Aqui é a mesma coisa, tá? Ó, todo mundo chega na mesma linha. Eu preciso fazer todos chegarem juntos. Me dá um desespero. Porque é comum a gente ver o aluno desenhar a filogenia, sabe? E aí ele desenha assim, ó. Gente, se eu faço isso aqui, eu matei essa espécie, essas duas estão vivas, tá? Então eu não posso, de jeito nenhum, deixar espécies vivas para baixo. Todo mundo tem que chegar na linha do hoje em dia, ok? Pessoal, então, quanto mais para baixo, mais antiga, quanto mais para cima, mais recente. Então, se a gente olhar aqui para todas elas, quem está no planeta há mais tempo? Quem surgiu primeiro? A espécie A, porque ó, ela está desde aqui e chega hoje em dia. Depois dela, quem vem? A B, tá vendo? A B começou a existir aqui. É mais para cima do que a espécie A. E veio até hoje em dia. A espécie C e a espécie D surgiram juntas, tá vendo? E são mais recentes que A e que B. Então, preciso saber olhar isso. É a primeira coisa que eu tenho que saber olhar na filogenia. Segunda coisa, quem é mais aparentado de quem? C e D são as espécies mais próximas. Como que eu justifico isso? Aí, pronto, porque tá uma do ladinho da outra, ó. Isso não é justificativa, meu amor. Você vai falar pra mim que é por causa do ancestral comum. O que é um ancestral comum? Então, o ancestral comum é uma espécie que existia, mas que já está extinta e que deu origem a outras espécies. Então, existia aqui um ancestral comum de C e D, que passou pelo processo de especiação. Lembra? A gente viu especiação na última aula. A gente até viu
o exemplo dos caramujinhos. E aí, gente, nós vimos, né, que tinha um grupo de caramujinhos, surgiu um córrego e aí os caramujinhos se separaram, como as pressões seletivas dos ambientes eram diferentes, a gente teve que eles foram acumulando diferenças que foram selecionadas por seleção natural, e quando juntei de novo não reproduz mais, então são duas espécies distintas. Quando isso acontece, eu falo que aquele caramujinho inicial era o ancestral comum, e hoje existem duas espécies de caramujinho. Então nós temos que existir um ancestral comum que deu origem a C e D. Só que também existe um ancestral comum que deu origem a B e ao ancestral de C e D. E existia um outro ancestral comum, que é esse que eu marquei de laranja aqui, que deu origem a A e ao ancestral de B, C, D. Certo? E como que eu falo então que duas espécies são mais aparentadas? Duas espécies são mais aparentadas quanto mais recente for o ancestral comum delas. Como assim? Ué, vamos lá olhar. O ancestral comum de C e D tá onde? Tá aqui. O ancestral comum de B e esse daqui também tá aqui. E o ancestral comum de A com todo mundo tá aqui. Então percebe que o ancestral comum de C e D é mais recente do que os outros? Então essa espécie são as espécies, né, mais aparentadas. Então eu tenho que sempre olhar quem tem ancestral comum mais recente. Como que eu sei quem é o mais recente? Quem tá mais pra cima. Afinal, é um gráfico de tempo. Certo? Gente, e aí, nossa, como minhas linhas ficaram tortas e vergonhosas. E aí, gente, nós temos que saber que sempre que o ancestral sofre especiação, e aparece ali uma novidade evolutiva. Lembra que no caso do caramujinho era a concha verde, a concha marrom. Então surge uma característica nova. Essa característica nova que surgiu é chamada de novidade evolutiva. Eu marquei aqui, ó, e fiz risquinhos vermelhos de locais que eu poderia ter novidade evolutiva. Uma novidade evolutiva aqui, quem terá ela? B, C e D. Todo mundo que vem depois dela no ramo. Essa novidade evolutiva aqui, quem teria? Só C e D. E essa daqui? Só D. E essa daqui? Só C. E essa daqui? Só B. E essa daqui? Só A. Porque, viu? É quem tá pra cima do risquinho vermelho. Pra cima desse risquinho vermelho tem 2. Pra cima desse risquinho vermelho tem 3. Certo? Pra cima desse risquinho vermelho tem um só. Então, novidade evolutiva, todo mundo que tá pra cima dela possui. Pra cima dela naquele ramo. Gente, hoje são assim nomenclaturas. É que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula, né? A gente vai estudar os grupos de seres vivos. E aí a gente vai precisar... Ah, esse grupo tem de novidade evolutiva isso. E aí é bom que vocês saibam que é uma novidade evolutiva, certo? Vamos fazer um exemplo para ver se a gente consegue entender melhor? Então todo mundo já entendeu como é essa filogenia aqui. Vou apagar o A, o B, o C e o D e vou pôr coisas conhecidas aqui pra gente conseguir fazer. Então as plantas, elas são subdivididas em 4 filos, tá? Nós temos as briófitas, que você conhece popularmente como musguinhos. Nós temos as pteridófitas, por exemplo, samambaia, avencas, xaxim, renda portuguesa. Nós temos as gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheirinhos de Natal, são as araucárias. E nós temos as angiospermas, que são as mais conhecidas, que tem flor e fruto. Então eu estou falando aqui da margarida, da rosa, da pitangueira, da bananeira, da jabuticabeira, do abacateiro lá da escola, tá? Então quando a gente fala de angiospermas, são essas plantas. Então eu tenho aqui a filogenia das plantas, certo? Todas as plantas têm um ancestral comum, que está aqui embaixo, porque ele deu origem a todo mundo. Quem é mais antiga no nosso planetinha? Briófitas. Depois delas, quem foi a próxima a surgir? Pteridófitas, tá vendo? E depois, quem surgiu? As gimnospermas e as angiospermas. Além disso, quem é mais aparentado? Gímino e anjo, porque o ancestral comum delas é mais recente. Quem é mais
aparentado de gimnosperma? Pteridófita ou briófita? Pteridófita, porque ó, eu tenho que achar um ponto em comum entre elas. Gímeno com pteridófita, o ponto em comum tá aqui. Gímeno com briófita, o ponto comum tá aqui. Como esse tá mais pra cima, ela é mais aparentada de pteridófita, certo? Gente, e as novidades evolutivas? Então vamos colocar aqui novidades evolutivas? Então eu tenho aqui, primeira novidade que vai aparecer aqui, ó, vasos condutores. A gente vai ter aula de planta com toda calma e paciência, tá? Aqui é só para eu conseguir dar exemplo. Então, gente, o que é isso? A briófita, ela é desse tamanhozinho assim. Ah, agora você até vai ter que esperar, porque eu vou te trazer uma briófita para te mostrar. Então, nada como dar aula da minha casa. Gente, tá vendo aqui, ó, o tapetinho do meu bonsai? O tapetinho do meu bonsai é feito de musgo. Isso aqui é uma briófita. Tá vendo como ela é pequenininha? Se ela é extremamente pequenininha, por que ela é pequenininha, na verdade? Porque ela não tem vasos. Então, o transporte de água é feito de célula a célula. Uma dá pra outra, que dá pra outra, que dá pra outra, que dá pra outra. Isso é demorado. Se a planta fosse muito grande, as últimas células não iam receber água, não iam receber nutrientes. Então, ela acaba sendo uma planta pequenininha. A partir de pteridófita, elas têm vasos condutores, aí elas podem ser grandes. Os vasos condutores são vasos mais ou menos igual a gente tem vaso, só que o dela não conduz sangue, que leva essa água para toda a planta. Então a planta pode ser grandona porque o transporte é rápido. Olha para a filogenia. Quem tem vaso condutor? Todo mundo que está para cima daqui. Então, pteridófita tem, gímeno tem, anjo tem. Certo? Posso pôr outra novidade evolutiva aqui? Poderia falar, por exemplo, semente. Todo mundo sabe o que é uma semente. Procura a semente da samambaia na casa de sua avó. Não tem. Porque samambaias são plantas que se reproduzem de outro jeito. A gente vai estudar depois. Mas elas não têm semente. Quem tem semente, olha para a filogenia. Quem vem depois, gimnosperma e angiosperma. Por fim, gente, posso falar aqui? Flor e fruto. Quem tem flor e fruto? Só angiosperma. E mais ninguém. Gente, eu poderia te contar, por exemplo, que existe uma coisa que só briófita tem. O que só briófita tem? Por exemplo, caulote. Que é parecido com caule, mas não é caule. Gente, percebe que só ela tem? Porque tá no ramo só dela. Deu para entender como que a gente olha para uma filogenia e acha o que são as novidades evolutivas, onde elas ficam? E os ancestrais comuns? E quem é mais recente, quem é mais aparentado? Essa aula é isso. A gente tem um monte de filogenia para analisar, tá? Então a gente vai analisar filogenia de leão, a gente, claro, né? Sempre de leão. A gente vai analisar filogenia de primata, nós vamos ver aqui várias filogenias, tá? Mas eu quero fazer isso com vocês. Então essa nossa aula, o vídeo é curtinho, tá? A gente vai estar aí em 14 minutos, vai dar uns 15, 16. A gente tem, então, que a aula em si, ela é curtinha, mas a gente vai ter que avaliar bem essas filogenias. Eu quero olhar com vocês uma por uma pra gente encontrar tudo que precisa ser encontrado, ver se tá todo mundo entendendo direitinho, certo? Gente, pra finalizar, o último conceito que a gente precisa ver, grupo natural. O que é um grupo natural? É um grupo de seres vivos que tem um ancestral comum recente. Porque vamos pensar um pouquinho. Eu tenho um ancestral comum com bactéria? Tenho. Se a gente for pensar na sopa primordial, tudo começou com um ser vivo. Então esse um ser vivo que surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás é o ancestral comum de todos os seres vivos que existem. Só que, poxa, isso aconteceu há 3,8 bilhões de anos atrás. Então eu até tenho um ancestral comum com ela, mas tá muito antigo. Quem que eu tenho um ancestral comum bem recentezinho, assim? Com o chimpanzé. Então eu poderia falar que eu e o chimpanzé formamos um grupo natural, porque a gente tem ancestral comum recente. Falando nisso, olha, quase que eu não falo dele, esquece, não vai dar só 15 minutos não, vai dar mais.
Quem que a gente tem que começa aí com as histórias das filogenias? Olha que linda esta imagem, que é uma filogenia. O nome dessa filogenia é Eu Penso, né? Porque ele escreveu I think. Eu penso que a evolução das espécies é assim. De quem que eu tô falando? Do lindo do Charles Darwin. Então tá vendo que ele mostra que a evolução não é algo linear, vai surgindo ramos. E as pessoas erram. O que as pessoas erram? As pessoas têm mania de olhar para uma filogenia e falar que briófita vira pteridófita, pteridófita vira gímino e gímino vira anjo. Todo mundo já viu aquela imagem péssima que tem o macaquinho, aí o macaquinho levanta, o macaquinho ganha uma lança, o macaquinho vira homem. Gente, Darwin nunca disse isso. Aquilo é uma interpretação errada da filogenia, aquilo é filogenia linear. Aquilo tá pegando as pontas dos ramos e colocando em linha, como se acontecesse desse jeito. E na verdade não. Darwin nunca disse que o ser humano descende do macaco. Darwin disse que o ser humano tem um ancestral comum com o macaco. Certo? Então não fala essa besteira. Toda vez que alguém faz aquela linha assim, ó, dá um nervoso. Tá? Então lembra que a evolução não é linear. Eu não sou descendente do macaco. Eu tenho um ancestral comum com o macaco, né? Com os macacos atuais. Tudo bem? Gente, e aí nós precisamos, agora que eu mostrei a imagem linda do Darwin, tô feliz, nós precisamos fazer todos estes exercícios em uma live, certo? Deu para entender tudo isso? Sabe o que é grupo natural, sabe o que é novidade evolutiva, sabe o que é ancestral comum, sabe quem é mais recente, quem é mais aparentado, quem é mais antigo, e lembra que eu não posso que alguém não chegue lá no topo, todo mundo tem que chegar na linha de hoje. Tudo bem, meus amores? Um beijo e a gente se fala no grupo.